Boa noite, bem-vindos a mais uma edição de Para Cá dos Montes. Vamos continuar a acompanhar o assunto do momento. Trata-se do efeito que a pandemia está a fazer na nossa região. Vamos continuar a ver do ponto de vista turístico. Temos-lo feito nas últimas 2 semanas. Temos falado com os restaurantes, temos falado com os projetos de enoturismo que há aqui. Esta semana vamos continuar um pouco nessa linha, porque afinal de contas o turismo é um dos principais impulsionadores económicos na região do Vale do Douro, mas vamos fazê-lo de um formato um bocadinho diferente. Está hoje connosco a doutora Laura Regueiro, responsável pela Quinta da Casa Amarela. Muito boa noite, obrigado por ter aceito o nosso convite. E está também Manuel Osório, que é responsável pelo Castas e Pratos. Manuel, muito obrigado também por estar junto a nós. E também está a Manuel Igreja, porque precisamente este desafio foi lançado pelo Manuel Igreja e tem um bocadinho a ver com o programa que aqui há 2 ou 3 semanas nós levamos a efeito, em que analisamos do ponto de vista sociológico, vá lá, ou do ponto de vista histórico, este momento de pandemia que vivemos. E o Manuel, no final do programa, ou alguns durante o programa, deixou precisamente esse desafio: de que maneira é que nós temos que ver os próximos tempos na nossa região e, em particular, o turismo. Este é o momento para nos reinventarmos ou só temos que esperar passivamente que as pessoas voltem a acreditar a vir à região? Manuel, foi mais ou menos isto o desafio que lançou, ou não? Foi sim, senhora, foi sim, senhora. Antes de iniciar, permitam-me que diga que não tenho interesse direto nenhum no setor, portanto, a minha vida é outra, conforme se costuma dizer. Sou meramente uma pessoa que há muitos anos olha e pronto, está atenta e vai dando a opinião, que vale o que vale, mas pronto, é a minha. O meu olhar sobre as coisas diz-nos que, quando há uma crise, para além da parte horrível que qualquer uma tem, a parte de fome, de miséria, de morte, de doença, em qualquer uma das crises que houve e também em qualquer uma que ainda venha a haver, obviamente que vão aparecer muitas mais, há sempre 3 coisas que resultam delas. Uma é uma nova perspectiva sobre o mundo e sobre as pequenas, grandes coisas. Outra é que em todas as crises surgem oportunidades novas. E outra é que em todas as crises há uma seleção, no sentido em que abana, alguns caem, outros não caem e resistem, reinventam-se, e é um bocado isso que também se espera que aconteça desta vez e, obviamente, que vai acontecer. Em relação ao turismo no Douro, aquilo que eu diria era o seguinte: nós na passada semana tivemos 4 dias, quarta, quinta, sexta e sábado e domingo, 5 dias, em que se notou nitidamente que Portugal saiu à rua. Veio toda a gente para o interior, norte, centro e sul, foi muita gente para o Algarve, e isso, numa primeira análise, demonstra-nos uma coisa: demonstra-nos que, apesar de tudo, continua a haver confiança nas pessoas. Portanto, as pessoas temem, confiam, obviamente que também estavam ansiosos por espairecer, mas eu acho que na passada semana se verificou que, apesar de tudo, há ainda, pelo menos, confiança nas pessoas para acharem que ainda podem correr alguns riscos, que ainda podem sair, que não têm que se meter em casa e pôr o máximo de dinheiro possível dentro do cofre ou do colchão do quarto. Portanto, nota-se que há uma predisposição ainda para que, portanto, a pessoa saia. Também se notou na passada semana, e acho que é uma perspectiva que também está a resultar desta crise, que é uma nova maneira de ver o interior. E, pronto, claro que poderíamos aqui também agora
referir, dissertar um pouco sobre o que é o interior, onde é o interior, onde não é. Eu tenho dúvidas sobre se qualquer localidade que esteja a 1 hora do Porto ou de Lisboa, se é interior ou se é Arrabalde. Mas aquilo que me parece é que muita gente, nomeadamente quadros médios e quadros superiores, gente com alguma massa crítica, com alguma cultura, com algum poder de compra, começou a concluir que se calhar o interior não é nada ao sítio que está para lá do sol posto, se calhar o tal interior que está 1 hora, 1 hora e meia nos grandes centros urbanos é um sítio bonito, aprazível, é um sítio onde se ganha qualidade de vida e anos de vida, inclusivamente, e nesta perspectiva quase que poderíamos concluir que o interior, onde a gente se inclui dentro daquela visão tradicional do que é o interior, poderá estar a ter uma oportunidade, nomeadamente uma oportunidade para se tornar mais urbano, no sentido em que possa começar a ser frequentado por gente que habitualmente vive nos grandes centros, que tem hábitos urbanos, que veste de uma maneira mais urbana, que pensa de uma maneira mais urbana, que pode trazer mais opinião, mais exigência para o interior, e se isso acontecer pode ter um resultado muito bom, que é o seguinte, que é as pessoas mais novas que estão no interior, que estão cá, e que têm o sonho de terminar o secundário ou terminar o curso superior e têm o sonho de ir para os meios mais urbanos, maiores, poderá ver que também é possível estar cá, estar a 1 hora e meia e ter uma boa qualidade de vida e ter acesso aos bens materiais e aos bens culturais que têm nos grandes centros urbanos. Portanto, o interior pode ter aqui uma oportunidade. Claro que para ter esta oportunidade terá que ter apoios, mas mais que apoios que tenha que ter, sou da opinião que o interior, as pessoas que estão cá, têm que se unir, têm que ver o que é que podem fazer por elas próprias e não, finalmente, não se limitando só e esperar que alguém faça um decreto-lei, que alguém faça alguma coisa. Acho que a semente tem que nascer aqui dentro. Nós aqui na região do Douro temos um exemplo que é o único, se calhar, de uma coisa muito boa e muito grande que se implantou, que é o Museu do Douro, por exemplo, estou agora a lembrar, e que também está ligado ao turismo. Foi, se calhar, o único, não é bem um organismo, mas é uma infraestrutura que nós temos no Douro, que foi imposta a ferros ao país. Havia muita gente contra, mas foi uma infraestrutura cultural que nasceu no Douro e que, contra ventos e marés, contra tudo e contra todos, se soube impor, se soube tornar uma realidade efetiva. E, portanto, acho que é realmente um exemplo. Quanto ao turismo em si mesmo, acho que também tem que haver aqui uma oportunidade e cada um dos agentes que está no turismo, um dos players, cada um dos players que está no turismo, tem que refletir, tem que ver como é que vai receber o hóspede, sendo que temos que ter em atenção que o turismo neste momento está num patamar que já vai muito além da procura da gastronomia boa, do vinho bom ou da paisagem bonita. Estamos numa altura em que o turismo que deixa valor é aquele que acrescenta emoção, que acrescenta sensação, e é isso que as pessoas querem. E cada pessoa gosta essencialmente de se sentir
diferente, porque sente que a dado momento, em certo sítio, está a ser tratado de maneira diferente. Portanto, sente-se individualizado, e o turismo, se calhar, digo eu que não sou especialista na área, obviamente, tem que apostar um pouco nisso, seguindo sempre a máxima que não há uma segunda oportunidade para causar uma boa primeira impressão como na primeira oportunidade. Esta máxima acho que se aplica no turismo, aplica-se em tudo, sendo que também é verdade que a última má impressão no último segundo conta também, porque se correr tudo muito bem, mas no último quarto de hora de ir embora, ou houver alguma coisa que corre mal, aquilo que vai ficar na memória de quem esteve cá, se calhar é muito mais aquele último quarto de hora em que algo não lhe agradou do que tudo o resto que passou. E acho que se tivermos esta postura, claro que não estou a dizer que, ok, finalmente encontramos solução para ultrapassar a crise. Nós não estamos a falar, ou eu não estou a falar em se ultrapassar a crise, ou naquilo que vai fazer com que se ultrapasse a crise, mas é uma das talhadas deste melão enorme que é esta crise, e que se este bocado de melão for bom, se calhar pode nos ajudar a que a realidade seja menos má. Manuel, muito obrigado pelo seu enquadramento. Acho que não podia ter sido feito de melhor forma, e é precisamente nas suas três perspectivas, e depois também no interior, que eu gostava de focar a conversa com os nossos convidados, e começava precisamente pela doutora Laura. O Manuel disse há pouco que as crises normalmente criam uma nova perspectiva do mundo. Enquanto empresária, enquanto gestora da Quinta da Casa Amarela, nas suas diversas vertentes, tem uma nova perspectiva do mundo? Acha que essa perspectiva vai acontecer naquilo que diz respeito também à sua atividade? Muito boa tarde, muito obrigada a todas as pessoas que estão aqui no painel, especialmente a quem me convidou para estar também presente neste painel, e vou-lhes dar a minha opinião e a minha leitura sobre tudo o que se está a passar. Bom, em termos de Quinta da Casa Amarela, para nos enquadrarmos, isto é um projeto familiar, é uma empresa efetivamente média, que até este momento desenvolveu toda a sua atividade baseada em 3 pilares: a produção de uvas e a sua respectiva vinificação, a comercialização de vinhos e o enoturismo. E quando a pandemia aconteceu, nós estávamos exatamente a fechar o ciclo, porque a única vertente que nos faltava era o alojamento. E, portanto, estávamos em obra, na recuperação de uma casa antiga, destinada exatamente para alojamento e para fecharmos o ciclo. Acontece que este ano era um ano extremamente promissor, tínhamos imensas reservas para almoços, jantares, provas, um ano muito composto, em termos já de enoturismo, e que, na sua maioria, eram de origem estrangeira. Portanto, isto quer dizer que, maioritariamente, mais de 90% era tudo estrangeiro. Aliás, nós trabalhávamos muito com o mercado americano, com o mercado canadiano e com mercados do norte. Bom, é claro que não é preciso dizer que isto foi cancelado, certo? E, portanto, a arte do enoturismo ficou maioritariamente cancelada. Mas cancelada sempre com uma abertura por parte do cliente, que é interessante dizer isto, que logo que as coisas voltassem à sua normalidade, tudo se iria manter. Ou seja, cancelado, portanto, os voos não existiam, portanto, as pessoas não podiam chegar, mas a partir do momento em que os voos se restabelecessem, os cancelamentos não foram feitos na sua totalidade, foram feitos por meses. Por exemplo, eu tenho os cancelamentos feitos, neste momento,
até ao final de julho, mas tenho por parte desses operadores a indicação de que agosto, setembro, se irá reiniciar. Portanto, isto é uma situação interessante, porque as pessoas não dizem, ficou tudo fechado, não. Isto cria em nós uma esperança, de que quando as coisas estiverem a restabelecer, as coisas aos poucos, não é? Não direi na maioria, mas aos poucos se vão restabelecer. E foi exatamente essa esperança em termos de futuro que nos levou, depois de pensarmos e de considerarmos a situação, em continuar com a obra. Estamos a continuar em termos de alojamento, para que ela possa abrir, suponho, já no dia 1 de agosto. Pronto, mas esta é na vertente do alojamento. Portanto, quer dizer que nós, enquanto projeto, somos um projeto que continuamos a acreditar, um projeto que continuamos a ter fé, continuamos a ter esperança no futuro que aí vem. Isto não quer dizer que a pessoa não esteja a sentir a crise, naturalmente que está a sentir a crise, e não podemos negá-lo, pelo facto de que esta pandemia trouxe realmente efeitos muito nefastos, não só a nível turístico, mas também, nomeadamente, a nível da parte da comercialização dos vinhos. O usuário está aí, o usuário sabe perfeitamente que o nosso cliente era, por excelência, era a restauração, e como era a restauração, os restaurantes fecharam e, portanto, nós deixamos de poder faturar. E, portanto, isto para nós não trabalhávamos com grandes superfícies, trabalhávamos só com uma restauração média e alta, e como tal isto trouxe consequências terrivelmente nefastas, que não vale a pena também estar aqui a iludir e a dizer, não senhora, está tudo às mil maravilhas, está tudo bem. Não, nem está connosco, nem está com ninguém, porque na verdade isto não poderia ser assim. Agora, em termos de futuro, naturalmente que todos tivemos de nos reinventar. Tivemos de reinventar a todos os níveis. Tivemos de nos reinventar a nível da parte da comercialização dos vinhos, tentando encontrar outros canais onde os vinhos onde houvesse uma forma de gerar faturação. Tivemos de nos reinventar a nível do turismo, do enoturismo, contando fundamentalmente, naturalmente, com o turista português, porque nestes tempos próximos vai ser exatamente o turista português, e embora nós ainda não estejamos de portas abertas nessa área, sentimos, conforme aí foi dito, que na verdade há uma necessidade e há uma impaciência, diria mesmo, muito grande, resultado deste confinamento a que as pessoas foram obrigadas, as pessoas a saírem de casa e a deslocarem-se. E as pessoas querem se deslocar para sítios fundamentalmente onde sintam segurança. Isso eu já tive ocasião de perceber de estudos que foram feitos no mercado, que na realidade há uma procura grande de sítios mais tranquilos, de sítios que não sejam com tanto buliço, para que as pessoas se sintam mais seguras. E, portanto, se há oportunidade no Douro, enquanto território, para, na verdade, aproveitar todas as suas fantásticas vertentes que têm, desde a paisagem, a qualidade dos vinhos, enfim, a tudo que a gastronomia, etc., é exatamente este o momento. Quer dizer, este é o grande momento, em termos de reinventar o território, tentando atrair para ele e tentando passar esta imagem de segurança que o Douro proporciona a quem visita. Mas isso obriga a que as pessoas, a meu ver, obriga a que as pessoas passem uma imagem que é uma imagem para lá e para cá. Ou seja, temos que passar a imagem de que estamos num lugar seguro, que o Douro é um lugar seguro, e temos que ter um guião de boas práticas nesse sentido, que deverá ser desenvolvido entre os privados e a parte institucional, e temos que ter também, passar esta ideia, mas também passar a ideia de que o Douro precisa de ser respeitado enquanto território
com esta mesma natureza, certo? Ou seja, as pessoas que nos visitam têm que perceber que estão a chegar a um local onde têm de respeitar regras que nós, enfim, que os atores, que os players locais criaram para que as pessoas, quando cheguem, se sintam seguras, mas que não estejam à mercê de comportamentos errados daqueles que nos visitam. Ou seja, tem que haver aqui uma duplicidade, e eu acho que esta duplicidade é muito importante nesse sentido. Claro que o Manel dizia aí alguma coisa de muito importante, o Manel Igreja, quando dizia, hoje o Douro e o turista que chega ao Douro não vem só para, ou não, hoje pede mais, e aqui está o reinventar, hoje não vem só porque o Douro tem uma gastronomia boa, não vem só porque o Douro tem uma paisagem de excelência, não vem só porque o Douro é património mundial, não vem só porque os vinhos do Douro são vinhos hoje de grande reconhecimento no mundo. Temos que lhe proporcionar mais alguma coisa. Temos que e aqui está a tal reinvenção. Ou seja, temos que gerar aqui uma série de propostas que leve, por exemplo, o turista a fazer caminhadas, a fazer trilhos que há lindos no Douro. Podemos eu acho que isso exige, devemos levar o turista a determinados locais que antes não nos preocupava, hoje devem nos preocupar levá-los, a sítios, sei lá, a miradouros, onde eles podem desfrutar de uma paisagem fantástica, onde podem usufruir de um piquenique, por exemplo, estão a ver. E isto obriga a quê? E isto para mim é que é muito importante, obriga que neste momento tenha de haver uma grande relação, uma grande relação entre os diferentes atores, ou seja, eu quando abrir o turismo, vou tentar, de todas as formas, estar em conexão com as outras empresas que existem na região e que se dedicam, por exemplo, a programas de animação dentro da região, desde a canoagem aos barcos, a passeios de bicicletas, etc, etc. E acho que aqui que nós, a todo momento, podemos estar a surpreender, caso assim o turista queira, com propostas que podem fazer a diferença em todos os aspectos. E, portanto, acho que isto é muito importante. Este reinventar, mas um reinventar articulado, não um reinventar a olhar apenas para o meu umbigo, neste caso, da Casa Amarela, mas haver um reinventar do Douro articulado entre todos os players, entre todos os atores, de forma a oferecermos o Douro em toda a sua potencialidade, aquilo que ele é capaz de oferecer. Manuel Osório, se de todas as crises surge uma oportunidade, a oportunidade que nós temos pela nossa frente, para a nossa região, é esta que a doutora Laura falava, é a oportunidade de uma vez por todas começarmos a trabalhar numa verdadeira rede que possa criar essas ofertas diferenciadas e sensoriais que tanto se reclama que faltam na nossa região? Sim, também aproveito para cumprimentar a doutora Laura, como minha professora, amiga e também parceira de tudo já há muitos anos, e o Manel Igreja pelo convite e ao Luís. E já contradizer o Manel Igreja porque ele, de facto, as opiniões dele são sempre bem-vindas e ele pode não ter interesse no turismo, mas são sempre opiniões assertivas e como noutras áreas, por isso é sempre importante ouvi-lo. E também por isso eu aceitei este convite de estar aqui. Fazendo um bocadinho o contexto daquilo que, de facto, e pegando nas palavras da doutora Laura, é importante. De facto, é fundamental, uma vez que o Douro é uma região que tem ainda poucas camas, pouca oferta, é fundamental trabalharmos em rede. No caso próprio do Castas, foi isso que nós tentamos fazer, partindo desde logo tratar com todos os nossos produtores da região, tentar que eles estivessem presentes no nosso espaço, através dos seus vinhos. Foi logo um fator diferenciador, porque das cerca de 70 referências que nós temos no espaço, a grande maioria do Douro, como é evidente, foi um dos fatores importantes que nós quisemos causar logo, foi ter essa sinergia com todos os produtores.
Agora, em relação fazendo aqui um bocadinho pé atrás em relação à pandemia, também contar um bocadinho a história, como Castas está-se a preparar para esta nova fase. De facto, é uma fase, isto é tudo novo, não é? Nunca aconteceu, todos nós não esperávamos nada disto, aliás, havia, como a doutora Laura disse, havia grandes expectativas, nós estávamos a crescer mais de 2 dígitos em janeiro e fevereiro, no ano passado tínhamos crescido acima dos 2 dígitos também, em janeiro e fevereiro tínhamos muito boas perspectivas, como ela disse, eu tive 3 meses ou 2 meses e meio em que o telefone não tocou, os mails eram só para desmarcar reservas, nós temos já reservas para setembro, outubro, alguns eventos que nós também íamos realizar, casamentos e batizados, que nós também fazíamos esse serviço, desmarcaram também, por isso o nosso espaço é um espaço relativamente pequeno, não é? Estamos a falar de um espaço para 60 pessoas com 20 colaboradores, foi um dos nossos princípios meus e do ADH, que é o meu sócio, não continuar com ninguém em layoff, e quando vimos esta oportunidade, como o Manel falou, e que nós tivemos essa percepção também que isso ia acontecer, quando vimos que este fim de semana ia ser prolongado e que os portugueses tinham essa ânsia de sair e que gostam do Douro, no fundo gostam, eu tenho essa sensação que gostam do Douro, já era um feedback que nós vínhamos obtendo já nos últimos anos, e nós decidimos reabrir com toda a gente no ativo. Por isso temos neste momento uma limitação de espaço, não é? E temos mesmo os 20 colaboradores no ativo. Isto por si só traz-nos demasiados custos, como é evidente, não é? São custos pensados, não é? São custos que nós temos já estabelecidos, mas não estamos em termos financeiros, não estamos com grandes perspectivas para este ano, sinceramente. Sinceramente, porque há uma franja grande de mercado, que é o nosso mercado, que é o mercado estrangeiro, não é? Eu lanço aqui o número, estava ali 27 milhões de turistas que entraram em Portugal no ano passado, não é? Este ano temos as fronteiras ainda fechadas, não há perspectivas, estamos a abrir agora em julho com a Espanha, que também é um mercado muito importante, o mercado da Galiza aqui para a nossa região, mas como outros, como a doutora disse, mercados que de facto vamos perder de certeza absoluta este ano, que, por exemplo, o caso do mercado americano que a doutora falou, que estamos a falar que entrou 1.200.000 pessoas no ano passado, ou o mercado brasileiro, que é muito importante para o Douro, que é um mercado que gosta também muito do Douro, da região, dos vinhos, da paisagem, e que também, naturalmente, até pela situação pandémica que lá se passa, quase de certeza está perdido para este ano. Tudo isto nos causa muita preocupação, como é evidente, não é? Isto, em termos financeiros, causa-nos muita preocupação. Agora, claro, o nosso objetivo e a nossa forma de pensar é sempre tentar remar contra a maré, puxar para a frente, e é isso que nós fizemos. Abrimos logo, com todos os colaboradores, como eu disse, logo no ativo, e tentar, de facto, puxar para nós o mercado português. É um mercado que nós sabemos que gosta e que, até porque já não vai fazer também feiras no estrangeiro, e tentamos puxar essa franja para aqui para o Douro. Isso é fundamental, que haja estas sinergias entre todos os players. E eu penso mesmo que isso já acontece de uma maneira diferente do que acontecia há uns anos esta parte. As sinergias que nós temos com os produtores, que nós temos com as quintas, com os hotéis, os próprios hotéis entre si, entre colegas, que eu tenho com o resto da restauração também, com os meus colegas de restauração. Eu acho que isto é uma forma de pensar também nova, até porque as pessoas também se abriram ao mundo, o mundo também se abriu. Estamos a falar de não sei qual foi o aumento, mas há 20 anos, um aumento exponencial, por exemplo, no número de camas, no número de alojamentos locais, o número de restaurantes com algum, digamos, com mais atração, digamos assim. Isto tudo mudou a mente das pessoas. Eu acho que, no fundo, nós caminhamos a passos largos para ver muita sinergia. Trabalhamos todos em rede, é fundamental, até porque, como disse, é uma região com muito poucas camas, por isso é mais fácil. Agora, vendermos isto, se calhar, para um grande operador turístico, dizer que tem 4.300 camas, se calhar isso ele tem isto no hotel da República Dominicana. Por isso, é que eu digo sempre, o Douro tem que ser um turismo de nichos. Um turismo de nichos, de pessoas que vêm, pessoas muito exclusivas, porque nós, por mais que custe, o Douro nunca irá ser um turismo de massas,
será sempre um turismo de referência, e é isso que nós tentamos fazer, e nós tentamos que dar isso de tudo de bom a quem nos visita. Há aqui um fator que eu acho que é importante. Os players, eu acho que estão a fazer o seu trabalho. Estão a fazer o seu trabalho em termos de qualidade. Temos turismos magníficos. Eu ainda não fui visitar a Quinta da Casa Amarela, o turismo, mas tenho visto fotos que não tenho dúvidas nenhumas, até pelo critério que eles têm nos vinhos e em tudo o resto, a maneira, o saber receber como eles sabem, eu não tenho dúvidas que será também um ex-libris aqui no Douro, mas é importante referir que há muitos mais, com muita qualidade, com muito bom gosto, há muitos bons restaurantes, nós já começamos a servir o vinho como deve ser, já começamos a dar importância, ao Porto, que é isso que eu acho que temos que continuar a dar, que é isso que nos torna de facto únicos. O vinho do Porto é o que nos torna de facto únicos. Vinhos há em todo o lado, mas vinhos do Porto felizmente não há. E eu não tenho dúvidas que este é o caminho. Eu acho que os outros também deveriam fazê-lo. Quando eu digo os outros, digo de facto as instituições e os organismos públicos. Sinceramente, eu, por exemplo, olho para o nosso lado e vejo 2 rios e não vejo uma praia fluvial. Vejo um museu, de facto, foi uma grande fonte, como o Manuel Igreja referiu e muito bem, uma grande fonte de dimensão e que trouxe qualidade à região e propriamente ao caso da cidade da Régua. E há outros focos que nós temos e que são originadores de criar visitas. Eu acho que, por exemplo, temos um Six Senses, por exemplo, passa aqui, eles não precisam de publicidade, mas temos o Six Senses no Douro, é fundamental, não é? É um polo de atração, de facto, fantástico. Temos o Museu do Coa, ou temos o Museu da Régua, ou temos o Mirador de São Domingos, ou temos... É fundamental. Agora é preciso, eu acho que os players têm feito o seu trabalho com bastante qualidade, que é preciso também as instituições públicas acompanharem esse desenvolvimento e criarem esse upgrade para o turista que nos visita. Ele quer algo mais. De facto, Manuel Igreja falou e muito bem. Ele não vai só pela paisagem, pelos vinhos, isso já conhece, e pela gastronomia. Muitos ainda vêm, ainda bem que assim é, sinal que ficaram contentes das primeiras vezes que visitaram. Eu também deixo aqui já um número. Eu não fiz nenhuma estatística, como é evidente, até porque não tive oportunidade. Nós estivemos completamente cheios, com as restrições que a lei nos impõe, durante estes 5 dias, mas 90% das pessoas com quem eu falava eram pessoas que repetiam o Douro. Por isso, se calhar, temos que fazer mais ainda em termos promocionais, e aí, lá está, são os organismos que têm que fazer, não é? Eu acho que nós todos fazemos o nosso trabalho, mas depois os organismos têm que, de facto, dar a conhecer a nossa região, a Lisboa, o Algarve, porque as pessoas que eu tive, 90%, eram pessoas que já tinham visitado, que até já nos conheciam, ou conheciam o próprio turismo ou o próprio hotel onde estavam instalados. Agora, eu quero aqui referir também agora estas coisas a mais, digamos assim, para essa expressão, que nós temos que dar ao turista, é fundamental. Cada vez mais o turista que visita o Douro já não é aquele turista de média idade que só vem à procura de beber um vinho do Porto, já é um turista mais jovem, precisamos da vida noturna, precisamos de nos reinventar um bocadinho, isso concordo plenamente. O setor privado aí tem que dar uma força maior, mas é preciso haver ajudas, é preciso as pessoas entenderem que temos que criar condições. E, em relação ao que eu espero no futuro, muito sinceramente, até porque o número que eu falei dos turistas, não é? Espero é a abertura da grande porta de entrada da nossa região, não é? Quer queiramos, quer não, o aeroporto Francisco Sá Carneiro é a grande porta, é importantíssima a mobilidade, é importantíssimo dentro das condições, não é? Como é evidente, nós também abrimos, dentro daquilo que era imposto pela DGS, fomos mais além, como a doutora falou e muito bem, eu concordo plenamente, nós temos que dar aqui um aspecto de segurança, conforto, como é evidente, mas segurança. Foi esse o feeling, foi essa a conversa que eu tive com os nossos colaboradores, no sentido de, mesmo eles, na própria vida social deles, até porque vão lidar depois com turistas, terem esse cuidado, temos que ter cuidados, isto é uma doença que ainda está presente nas nossas vidas, quer queiramos, quer não, temos que esquecer um bocadinho, temos que ir para a frente,
temos que dar, mas temos que criar esta imagem de segurança e conforto a quem nos visita. No Castas, nós, como eu lhe estava a dizer, nós fomos mais além das regras, além de todas as regras que a restauração já tem, de higiene e que já são impostas pelo HACCP, não é? E todas estas que a DGS alterou, nós fomos muito mais além, temos um sistema de medição de temperatura, temos um plano de contingência também feito por uma empresa especializada, há de facto uma atenção própria dos colaboradores que estão sensibilizados, apesar de serem jovens, estão sensibilizados também quererem, de facto, sair, como todos nós queremos um bocadinho sair de casa, estão sensibilizados para alguns cuidados que devem ter, nós próprios, como é evidente, e é por aí que passa. E depois divulgamos isto, porque isto é uma imagem que temos que fazer passar. E eu acho que as pessoas que nos visitam, e por aquilo que eu entendo, as pessoas sentem de facto isso, sentem que vir para um turismo de 5 ou 6 quartos, ou 7, ou 8, ou vir para um hotel, ou vir para um restaurante, onde de facto vêm as regras, né, dá-lhes muita confiança e uma vontade enorme de regressar. O tempo passa, como dizíamos antes do início do programa começar, isto é como as cerejas, não é? A conversa, porque a conversa de facto está a correr muito bem, e isto para vos dizer que, e pedia-vos uma enorme capacidade de síntese, porque ainda vos queria colocar aqui mais duas questões. O Manuel há pouco apontou 3 consequências da crise, tanto a doutora Laura como o Manuel já comentaram a eventual perspectiva e as eventuais novas oportunidades, mas eu desafiava-vos a questionar, a comentar outra questão que o Manuel levantou, que o Manuel Igreja levantou, que é a seleção natural. Nós estamos numa região onde a oferta de quartos e na restauração, às vezes, em certos momentos do ano, dá a ideia que já não é suficiente. Nós não temos, se calhar, o número de camas que gostávamos de ter, não temos a oferta que queríamos ter. Esta seleção natural que o Manuel falou há pouco pode significar que muitos dos negócios turísticos que existem aqui à volta e que vão constituindo toda esta rede, e que nós sabemos que alguns deles fazem-no um pouco no limite da capacidade económica que dispõem, até porque são também às vezes projetos novos que ainda não atingiram uma maturidade que lhes permita uma sustentabilidade a médio e longo prazo. Esta seleção natural pode fazer com que a oferta turística no Douro desça, ou vocês acham que, como dizia há pouco a doutora Laura, de facto as pessoas vão regressar, vão repor as reservas que entretanto cancelaram, e se calhar há aqui alguma esperança de que o sistema volte, que as roldanas voltem a funcionar e tudo volte a atingir o equilíbrio? Pedia talvez o comentário primeiro à doutora Laura sobre esta questão. Bom, conforme eu há bocado comentei, eu tenho esperança que a partir do momento que a situação adquira alguma normalidade, não estou a falar em normalidade total, que se consiga ainda que algumas das reservas que tenham sido feitas por estrangeiros, elas se concretizem. Mas eu continuo a defender que 2 coisas que a mim me parecem extremamente importantes. Como há bocado o Osório falava, ele dizia, temos que passar, como dizia a doutora Laura, a Laura Ribeiro, basta, que o Douro é um lugar seguro. Eu acho que temos que passar esta imagem de lugar seguro, porque os players, os que aqui estão, têm um guião de boas práticas, mas temos que passar a ideia, isto para mim é muito importante, de que é um lugar seguro, porque nós enquanto que estamos, queremos que seja um lugar seguro e, como tal, exigimos. E não podemos ter qualquer pejo nesta exigência. Exigimos que quem nos visite respeite esse trabalho que nós estamos a ter para que o Douro seja um lugar seguro. Ou seja, esta reciprocidade de lugar seguro para quem está e de lugar seguro para quem nos vem, para quem nos visita, que tem que respeitar essa segurança que vai encontrar e pela qual nós lutamos. Depois queria-lhes dizer que, conforme referia o Osório também, o Douro nunca poderá ser um destino de massa. Não poderá nem deve, a meu ver. Tem que ser um destino de excelência. E enquanto destino de excelência, quer dizer que tem que ser um destino de qualidade. E, portanto, a nossa preocupação é que, apesar de estarmos a viver em pandemia, acho que o pior erro que
poderíamos cometer era começar a, desculpem a expressão, mas eu tenho este receio, portanto vou transmiti-lo, a saldar o Douro. Nós não podemos estar a saldar o Douro. Não podemos cair nessa tentação de saldar o Douro, nem em vinhos, não saldar o Douro em turismo. Nós temos que continuar a passar a imagem qualitativa da região, enquanto destino. Enquanto destino, porque é assim, o Douro não é turismo. O Douro tem duas vertentes fundamentais. Tem a vertente da produção vínica, da produção dos vinhos, e a vertente do turismo. E elas as duas comungam, elas as duas vivem para. Porque sem vinho, sem produção de vinho, sem viticultura, não há paisagem, sem paisagem e sem não há património, e sem património, com certeza, toda a componente turística também se iria ressentir. Portanto, nós temos que continuar a lutar por vender o Douro, vender entre aspas, como destino de excelência, em termos em termos qualitativos, quer de vinhos, que era aquilo que nos estava a orientar até este momento, e que devemos continuar na mesma senda, quer em termos de qualidade da componente vínica, quer em termos de qualidade da oferta turística. E isto eu acho que é fundamental. Com pandemia, sem pandemia, nós temos que seguir este objetivo. O nosso objetivo vai ser este. E tenho a certeza que o Castas, tenho a certeza que o Osório no Castas e o Edgar não vão baixar os preços porque estão em pandemia e porque querem que em vez de lá chegarem 20 pessoas, querem que cheguem 40. Não vão, porque eu conheço. Não vão e fazem muito bem em não fazer, a meu ver. Não é? Como eu também lutarei até onde puder para que o patamar em que se encontra o vinho, neste caso, produzido na Casa Amarela, continue no mesmo patamar. E isto porque é isto que faz a qualidade do destino. E é isto que faz a excelência do destino. E é isto que faz com que os visitantes nos procurem. Portanto, é a qualidade do destino. É verdade é que os operadores que temos tido aqui nos últimos programas, e recordo, por exemplo, a Tânia Cardoso, que esteve aqui em representação da Quinta do Seixo da Sagrap, dizia-nos precisamente o mesmo que a Laura estava a dizer. Portanto, a solução não passa por baixar os preços e não pode passar, e essa, por visto, também é a estratégia daquela empresa. Manuel, já agora passava-lhe a palavra também. Eu subscrevo aquilo que a doutora Laura disse, ela também nos conhece, disse logo qual vai ser a nossa ponto de posição, também de facto eu subscrevo e compreendo e sou exatamente da mesma opinião. Acho que o Douro é um turismo de elite não naquele sentido projetivo da palavra, mas tem que ser um turismo de qualidade. Em relação àquilo que me estava a perguntar, se alguns players poderão ficar por caminho. Sim. Pronto, é normal, e como a doutora disse, até porque há projetos que estão no seu início, não é? E como o Luís referiu no início também, isto corresponde muito para a economia, não é? Do Douro, não é só do Douro, estamos a falar de 14% do PIB, o turismo, por isso é demasiado importante, porque eu acho que as medidas que foram já divulgadas não chegam para toda a gente se aguentar. Claro que vai haver uma seleção natural, mas isso há sempre, não é só, eu acho que não é só em tempo de crise, claro que em tempo de crise a sua proporção é maior, vai haver alguns que vão ficar por caminho, se calhar são alguns que não estou a dizer que não são importantes, mas que são menos importantes, não é? Que irão ficar certamente por caminho. Há outros que também não irão aguentar, até porque são projetos muito recentes e não se calhar não vão conseguir ter a estabilidade financeira para aguentar esta fase que aí vem ainda, não é? Porque temos que, eu friso mais uma vez isto, temos que ter consciência que a crise financeira, esperemos que a crise de saúde não, mas que a crise financeira se vai manter por este ano. Osório, desculpa interrompê-lo. Isto é a leitura que tanto o Osório como eu, estamos aqui nesta conversa, fazemos hoje. Porque a situação é tão imprevisível que toda esta leitura e que tudo aquilo que nós ansiamos que assim seja no futuro, daqui a 3 ou 4 meses, nós não sabemos que leitura vamos fazer, porque
a imprevisibilidade da situação é muito grande e é isto que, por exemplo, para mim, nomeadamente, aquilo que mais me aflige e que mais me preocupa é essa situação, a que nós não sabemos se daqui a 3 ou 4 meses nós podemos ter esperança, podemos ter fé, podemos querer acreditar, mas tudo isto não passa da nossa luta e do acreditar na nossa luta para nos mantermos vivos e de pé, não é? nesta situação. Mas nós não sabemos, vamos imaginar, que eu nem quero imaginar, mas vamos imaginar que chegávamos a outubro e novembro e nos aparecia aí um repetir de toda esta situação. Naturalmente que, não é? Com certeza que aí pode ter que haver uma leitura diferente, pode ter que ter de haver uma procura de caminhos distintos. Neste momento, a leitura que eu faço, e com certeza que a sua é igual, é que vamos continuar a querer que o Douro, estamos a fazer tudo por tudo, para que o Douro continue a ser um destino de excelência, quer em termos de turismo, quer em termos de vinhos. E por isso defendemos que a política da qualidade e que deve ser a mesma e que, como tal, não vamos saldar o Douro neste momento. Exatamente. Por isso é que eu acho se me permite, Luís, só fazer aqui uma referência também, claro que pronto, é muito resumidamente e muito breve. Eu, além de proprietário e sócio do Castas e Pratos, também sou promotor do Wine and Music Valley. Claro que me adaptei às circunstâncias. Aqui, o Castas, achei que estaria na altura e que estariam garantidas todas as condições de segurança, não só para os nossos colaboradores, para os nossos parceiros, mas sobretudo para os nossos clientes. Mas, por exemplo, no Wine and Music Valley já recuei e anulei ou adiei, como queiramos, adiei o evento para... Não anulou, adiou. Adiou, exatamente. Adiei o evento para o próximo ano. Apesar de ser um evento que teve grande projeção, mas que queiramos quer não, ainda era a primeira edição, ainda estava a crescer. Mas nós, eu e o meu sócio, vimos que não estavam garantidas todas as condições de segurança ainda nessa altura, apesar de ainda faltar alguns meses, para se realizar um evento daquela envergadura e decidimos, por comum acordo, adiar o evento, não é? Isto vamos ter que, como a doutora disse, ir caminhando passo a passo e ver como é que a situação também evolui. É que o desaparecimento destes eventos é também algo que vai afetar a região. Estamos a falar do Wine Festival, estamos a falar da maratona, estamos a falar da prova de ciclismo, que agora está-me a falhar o nome, do Grande Fundo, e todo um conjunto de outros eventos que, não acontecendo na Régua, têm também vão tendo já alguma dimensão, se calhar não comparável a esta, mas que arrastam. Aliás, as próprias romarias, o facto da romaria de Lamego ir ser limitada, no caso da Senhora de Socorro na Régua, penso que ainda não há uma determinação definitiva sobre isso, mas também provavelmente terá as suas limitações. Portanto, também todos estes eventos. Eu ia, agora que chegamos à fase de Manuel Igreja, eu não me esqueci que está aí. Aliás, eu vou-lhe pedir para rematar depois no final e nós temos cerca de 10 minutos para concluir o nosso programa e a última pergunta que ia deixar é também o desafio que o Manuel deixou no início, que era, e porque eu sei que tanto o Manuel Osório como a Laura Regueiro são pessoas que, além dos seus negócios e da visão dos seus negócios, olham também para a região e têm uma opinião também sobre aquilo que se passa à nossa volta. Afinal de contas, de outra forma não podia ser, uma vez que desenvolvem atividades que também dependem de todo o contexto que está aqui à volta. E eu perguntava-vos, na linha daquilo que o Manuel enquadrou, esta é a oportunidade de se ver o interior de uma nova maneira? Poderá a nossa região vir a ganhar aqui alguma coisa adicional em termos de potencial? O Manuel falava há pouco da questão da movimentação dos trabalhadores, eventualmente de média e alta qualificação para o interior por causa do teletrabalho. Vocês veem que em termos de região, em termos de sítio socioeconómico, pode haver aqui também algumas alterações a esse nível? Começava talvez para mantermos a ordem pela Laura, por favor. Acho que sim. Acho que concordo plenamente com aquilo que o Manuel Igreja disse, que esta pode ser, na verdade, a grande oportunidade para o território. Mas, atenção, ela pode ser, se efetivamente houver, e a meu ver, já devia estar
já deveria existir e ainda não existe. Um conjunto de medidas que definam uma estratégia para que efetivamente a região, para que este momento seja realmente o grande momento de oportunidade da região. E aqui acho que o esforço que tem havido pelos empresários, pelos players que estão nesta luta constante, conforme eu disse, não é a Casa Amarela nem é o Castas, é um conjunto de atores, de particulares, de empresas, de empresários, que têm aqui o seu negócio sediado, ou a nível da restauração, a nível da produção de vinhos, ou de qualquer outro nível de animação turística, etc. Tem havido aqui um esforço. Mas eu acho que, por exemplo, neste momento, a meu ver, já devia estar fora a estratégia que as grandes linhas orientadoras de uma vindima que se aproxima e que ainda não estão. E isso é fundamental, porque nós temos um tecido socioeconómico dentro da região que é muito diverso, que é muito diversificado e que vai desde o pequeno produtor, desde o viticultor com menos de um hectare, que constituem a sua maioria, não temos que nos esquecer disto, que são imprescindíveis para a manutenção da paisagem na região e são eles que constituem a maioria dos viticultores. Mais de 80% da região, mais de 80% dos viticultores da região têm menos de um hectare de vinha. Mas eles são fundamentais, mesmo na sua pequena, na sua ínfima dimensão, eles são fundamentais. E, portanto, acho que já deveria haver, face a este contexto socioeconómico que estamos a viver, linhas mestras que definissem a estratégia em termos de uma vindima que está à porta. E não existe nada. Isso é muito importante, e é muito importante até para garantir a própria qualidade da matéria-prima. Porque nós, para juntar à pandemia, eu não me lembro que nunca de ter feito 7 tratamentos na vinha. E este ano já fiz 7 tratamentos. E isto tem custos elevados. Porquê? Porque continuo a querer lutar por uma qualidade da matéria-prima no momento da colheita. Mas, repare, eu não sou ninguém, eu sou uma formiga dentro do Douro. Há milhares, né, e milhares de viticultores que nem sequer engarrafam, que se limitam a entregar as suas uvas às grandes empresas e que neste momento começam-se a interrogar. Será que vale a pena eu estar aqui a lutar para ter uma boa qualidade? O que é que me vai ser pago? Qual vai ser o benefício que vai ser estabelecido? Portanto, há toda aqui uma política, há toda aqui uma estratégia, linhas orientadoras que face à situação pandémica que estamos a viver, já cá deviam estar para as pessoas saberem, deviam estar cá fora, para as pessoas saberem e para as pessoas saberem com o que contam. E isto ainda não aconteceu. Portanto, acho que a parte institucional deveria estar muito atenta a esta situação, porque todo o trabalho tem que ser um trabalho feito em parceria, quer por parte dos empresários, quer por parte dos institucionais. Eu sei que as coisas não são fáceis, muitas vezes, mas às vezes a exigência do momento obriga a que realmente, enfim, se tentem ultrapassar todas estas dificuldades e se tente criar uma prioridade sobre determinados assuntos. E para mim esta é uma grande prioridade. Posso só dar aqui uma chega? Eu já ia dar a palavra a seguir, Manuel. Rapidamente, em relação a isto que foi dito agora só. É que, em boa parte, o impacto da crise no Douro ainda não se fez sentir. Porquê? Porque neste momento as pessoas ainda estão a granjear com o dinheiro que realizaram na vindima passada. Portanto, estão a investir o dinheiro que ganharam o ano passado.
só poderão, eventualmente poderá haver uma situação muito mais complicada a partir de janeiro, quando os preços, se os preços estiverem muito baixos, e as pessoas vão concluir que o dinheiro que andaram a gastar a fazer o granjeio foi... Manel, não pode, esqueça, nem diga isso, porque não pode acontecer isso. Eu sei que não, é só um alerta. É só um alerta, é só um alerta. É só um alerta. Claro, é um alerta. Um alerta. Por isso é que devia ser feito alguma coisa. Claro, exatamente. Manuel Osório, esta é a oportunidade do interior para concluirmos. Já estamos a chegar ao eu também, eu sou um filho da terra, não é? Quando acabei a minha formação, até financeiramente, fiquei muito prejudicado em ficar cá, mas sempre foi o meu objetivo ficar cá. Eu amo isto, amo a nossa terra, gosto muito de ir ao Porto e a Lisboa, mas amo muito viver aqui, isto dá qualidade de vida. De facto, viver aqui é um apelo que eu faço também para quem nos está a ouvir de fora, no seguimento daquilo que eu disse, Manuel Igreja, que podem vir viver para aqui, podem trazer também o seu saber, porque serão bem recebidos, irão gostar de certeza absoluta. Mas eu sou uma pessoa de cá e também sou um pequeno produtor, não é? E costumo dizer, também sou um dos 40 mil ou mais pequenos produtores do Douro. E, de facto, as pessoas, além de terem que ter sustentabilidade nos seus pequenos projetos, como o meu, por exemplo, é fundamental em termos turísticos as pessoas manterem as coisas granjeadas. Ninguém vem ao Douro para ver montes com silvas. E a sua doutora sabe melhor do que eu, não é? Que uma vinha, basta 2 anos sem tratar, que fica um monte, e ficando um monte, ninguém vem cá ver montes. As pessoas vêm cá por socá-los, pelas vinhas, e são, sobretudo, esses pequenos agricultores. Claro que haverá sempre grandes quintas que terão as vinhas bonitas, mas não pensem que podem viver por eles sós. Por isso também deixo aqui um apelo a esses que decidem os preços, a esses que de facto se reúnem e têm esse poder, não digo de monopólio, mas de quase decidir os preços, que de facto olhem para esta realidade. Se não for num todo, as grandes quintas também não conseguem, os grandes produtores não conseguem levar isto mais além, porque o vinho, o consumo em Portugal disparou do vinho do Porto. Obviamente não foi pelos portugueses, foi pelos estrangeiros que nos visitavam, não é? E por aquele trabalho que nós, restauração, nós hotelaria, nós turismos, fazemos junto dos turistas, implementar o consumo de vinho do Porto. Por isso é que aumentou o consumo em Portugal. E as pessoas que decidem isso, os preços, têm que olhar para isto com olhos de ver. E se calhar, e aí é que eu digo, se calhar os empresários, principalmente os pequenos, têm feito o seu trabalho, mas aqui também os organismos oficiais também têm que fazer o seu. É fundamental haver aqui alguém que regule o setor. Claro que não vamos, eu não sou apologista que o Estado esteja metido nas coisas, em todos, mas tem que haver uma regulamentação e tem que haver um olhar para isto com olhos de ver. Eu quando olho, eu sou uma pessoa otimista por natureza, mas quando olho para isto, o meu grande receio no futuro é que esta paisagem se torne uma data de montes sem mais nada para ver. De facto, é isso. Eu posso lhe dizer que no meu caso concreto sou pequeníssimo, ínfimo. Se eu disse que é ínfimo, então eu sou ínfimo. Eu tenho prejuízo na vinha, porque também já fiz 7 tratamentos, não sei se ainda vou fazer mais algum com estas alterações pelas climatéricas que há e que estão previstas para os próximos dias também, e já gastei mais dinheiro que qualquer. Agora, isto é porque eu tenho gosto, porque eu gosto, mas até quando é que eu posso suportar isso se a minha outra atividade principal também não está a criar riqueza? É isto também, este apelo que eu quero também aqui aproveitar o tempo que vocês me concederam para lançar aos grandes players do setor do vinho do Porto e dos vinhos na região do Douro. Não deixem cair os pequenos produtores. A questão do vinho é também uma questão que terá que merecer uma discussão aprofundada. O Douro só é turismo porque é vinho, e é turismo porque há vinho, e o vinho também, como dizia o Manuel, existe porque o turismo o leva longe. Manuel Igreja, eu pedi-lhe para abrir, vou-lhe pedir para comentar e para fechar, apelando também à sua capacidade de síntese, porque nós já passamos mesmo o nosso tempo. Como homem de história, eu ia referir a história, e vou referir a história por uma razão muito simples, porque ela é uma das
portanto, coisas exclusivas que o Douro tem. E a história do Douro é única e bonita e não tem sido aproveitada. E pode ser mais uma das muitas coisas excelentes que o Douro dá também no turismo. Porquê? Porque se a gente partir do princípio, se a gente ensinar e disser que tudo isto que é apreciado é, se calhar, um caso único em que o ser humano interagiu na natureza e não a estragou, mas a melhorou. Se a gente olhar para uma vinha com um muro de pano de xisto, e se dissermos à pessoa, ou se a gente souber, porque alguém nos disse, que aquele muro está ali e que há milhares de quilómetros deles assim, porque alguém há muitos anos acartou pedra para ele ser construído. Se alguém disser aos turistas que tudo isto há 250 anos era mato e tudo isto é uma obra humana, se a gente contar estas pequenas histórias maravilhosas, se a gente falar do Rio, daquilo que era a viagem de barco, o Rebelo para o Porto, que era com a morte à espreita, portanto, a cada curva, se a gente souber contar toda esta história, que não tem que ser romanceada porque ela é real, vai acrescentar encanto e vai, inclusivamente, permitir que tudo isto seja visto com olhos de ver, com modos de ver diferente, com sentimento e com ensinamento. E é esse ensinamento que nos diz uma coisa muito simples, é que o douriense não é de cruzar os braços porque ergueu esta obra e esta obra é feita, esta obra mostra isso, assim como nós hoje aqui, acho que uma das coisas que ficou evidente foi que há gente que não cruza os braços, há gente que tem metas, há gente que tem a excelência como fim e que está de mãos feitas para ir em frente. É isso que podemos concluir hoje aqui. O Douro é Património Mundial da Humanidade classificado pela Unesco precisamente pelo trabalho que o homem cá fez. É exatamente esse o texto que está na declaração, por isso faz todo sentido que o homem continue a fazer esse trabalho e que se criem essas condições. Caso contrário, tudo aquilo que motiva a magnífica região que temos poderá estar em causa. Meus caros, muito obrigado pelo vosso tempo, muito obrigado por terem estado connosco esta noite. Obrigado. Desejo-vos as maiores felicidades e certamente espero um dia voltarmos a encontrar, de preferência presencialmente e no estúdio. O Para Cá dos Montes é uma coprodução da Universidade FM com a Associação Valdouro. Se perdeu a emissão, o vídeo fica disponível nas redes sociais e o podcast fica disponível no iTunes, no Spotify e no Castbox. Este programa conta com a edição de Daniel Pinto, a apresentação de Luís Almeida e Ana Gouveia, que por estes dias está ausente, mas vai regressar em breve. Quanto a nós, o Para Cá dos Montes termina e volta para a próxima semana. Boa noite e muito obrigado.